Bom dia! Hoje eu vou falar sobre os livros lidos em janeiro. Eu vou começar falando dos livros que eu mais gostei até os que eu menos gostei. Então, começando, tem War and Pieces, que basicamente a gente vai acompanhar a história da Charlotte. Ela vai começar o livro ali em uma clínica de reabilitação, porque ela tentou cometer suicídio e aí depois ela vai ter que sair dessa clínica, porque a mãe dela não vai mais ter condição de pagar essa clínica. E ela vai ir para o lugar onde o amigo dela tá morando e vai ficar lá junto com ele por um tempo. E nisso vai ter o desenvolvimento dos sentimentos dela, do que aconteceu antes para ela chegar até aquela clínica. E toda essa história, além disso, ela vai tentar começar a trabalhar para conseguir morar sozinha. E depois você vai ver que ela tem uma coisa ali com a arte, que ela gosta muito de pintar. Enfim, eu me conectei completamente com a Charlotte. Eu fiquei apaixonada nessa história. É uma história realmente triste. Você também vai acompanhar algumas crises que ela vai ter ali, pensamentos dela. E realmente foi um livro que me pegou, assim. Eu chorei lendo. E ele também sofreu um pouquinho, porque ele foi parar na chuva. Mas ele tá todo marcado, tem, tipo, post-it aqui dentro, tem tudo. Enfim. Eu marco livro, tá? Eu não ligo de marcar livro, eu realmente marco, porque eu acho que a minha experiência é muito mais imersiva no livro quando eu marco. Mas, enfim, eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro aqui. O próximo livro, no caso livros, mangás, é a série Paradise Kiss. Todos eu também dei 5 estrelas e favoritei. Foi uma série que foi super divertida. Nessa série a gente vai acompanhar a história de uma menina, que ela é chamada de Caroline. E ela vai estar entrando ali no mundo da moda junto com umas pessoas que ela acabou de conhecer, porque ela tava literalmente andando na rua, aí uma pessoa parou ela e falou: "Você quer ser a nossa modelo?" E aí, depois de muito tempo pensando, ela resolveu aceitar. Ela vai ter um envolvimento com um personagem aqui também. Vai ter o romance deles e eles são super diferentes, então vai ter vários momentos em que ela vai ficar bem chateada com o que tá acontecendo e que ele não vai conseguir entender ela. E ele vai ser babaca algumas vezes. Mas, enfim, foi uma história realmente que eu gostei bastante. Eu até gravei um vlog no TikTok lendo essa série. No último volume eu chorei também, por causa do final. E valeu super a pena a leitura. Acho que foi um dos mangás que eu mais gostei de ler. Depois desse, tem uma leitura que não foi muito bem uma leitura, que é A Mandíbula de Caim. Obviamente, eu li o livro inteiro, né, pra tentar desvendar. Eu já até tirei algumas páginas aqui. Mas, gente, eu tô me sentindo muito burra lendo isso, porque eu não consegui descobrir nada, quase. Eu anotei, tipo, a página em que cada personagem aparecia, tipo, todas as páginas, cada um aparecia, os lugares. E mesmo assim eu não descobri nada. Mas eu dei 5 estrelas porque eu não sabia como avaliar esse livro. Enfim, é isso. Próximo livro é outra graphic novel, Lore Olympus. É um reconto de Hades e Perséfone. E as ilustrações são maravilhosas. Sério, olha que lindo. É uma das coisas mais lindas que eu já li em questão de ilustração. E a história também eu gostei bastante. Eu tô muito ansiosa pra ler o volume 2. E a Agatha tá louca hoje, mas tudo bem. E dei 5 estrelas pra esse também. Dá pra perceber que a minha crítica não é muito boa, porque eu dou 5 estrelas pra quase tudo. Não, brincadeira, não é quase tudo, mas muita coisa. E o último 5 estrelas de janeiro, Heartstopper, o volume 3,
que a gente vai ver uma viagem que o Nick e o Charlie vão fazer junto com os colegas de turma e vai falar mais um pouco sobre o transtorno alimentar do Charlie e como o Nick e ele estão pensando em, tipo, contar pros amigos que eles dois estão em relacionamento. E, enfim, fofinho, que nem os outros, super, super rápido de ler, maravilhoso. Agora eu vou falar sobre os livros que são 4 estrelas e meia. Pequena Coreografia da Deusa, a gente vai acompanhar a protagonista Júlia. Ela já vai estar na vida adulta, só que ela vai relembrar coisas da infância dela e da adolescência dela. E ela foi muito prejudicada pela relação completamente destroçada com a mãe dela e com o pai dela. Os dois são separados. A mãe dela não aguenta a ideia de ter se separado dele, de ter sido abandonada por ele. E ele simplesmente nunca queria ter casado com a mãe. Basicamente é isso que é contado assim na sinopse. E a história vai ser contada em, tipo, poesia, em versos, tá vendo? É uma história que realmente toca. O jeito que ela escreve, a escrita dessa mulher é perfeita. E você vai, tipo, sentir a mesma coisa que a Júlia tava sentindo e se envolver muito. Agora, um livro que eu dei 4 estrelas e meia, mas eu favoritei e... Cara, foi tão bom ler esse livro, mas tão bom, que é Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. Eu tô querendo muito ler outro livro dela, mas ele ainda não saiu aqui em português, talvez eu compre ele em inglês, que chama Ghosts. Eu não sei exatamente sobre o que se trata, mas agora eu quero ler tudo dessa mulher. O modo que ela conta também, ela vai contando ali tudo que ela sabe sobre o amor durante os anos que ela vai passando da vida dela. Vai contar a experiência dela na faculdade, tipo, depois da faculdade, como a vida dela tava toda fora de rumo, assim. Você vai ler esse livro e pensar, cara, tem alguém mais perdida que eu na vida. E no fim, ela realmente vai conseguir se reencontrar ali. Mas... Nossa, é incrível essa história, é incrível. Vou ler pra vocês aqui um trecho que eu marquei. Eu me parto em vários pedacinhos e me dou para várias pessoas, em vez de ser uma coisa inteira. Eu vivo inquieta, perdida. Não sei viver sem as coisas que eu uso como muleta. E aí, depois de um tempo passado do livro, ela vai falar: eu sou inteira, eu sou completa, eu nunca vou faltar. Eu sou mais do que o bastante. Então você vê ali como a autoestima dela melhorou, como o jeito que ela se entrega para as pessoas melhorou, porque ela prefere pensar primeiro em si mesma do que nos outros, e é muito bom. Depois tem a minha última leitura finalizada, que é How It Feels to Float. A gente vai acompanhar a Bis, Elizabeth, mas o apelido dela é Bis, e ela basicamente vê o pai dela. O pai dela tá morto, mas ela consegue ver o pai dela. E depois de um tempo, ela vai parar de ver o pai dela, e aí ela vai começar a ficar louca, querendo rever o pai dela, vai ir para os lugares onde ele tava, onde ele passou a infância, pra conseguir rever ele. E com isso, ela vai ficar cada vez pior, assim. E ela tem dissociação, então tem momentos que ela meio que sai de si mesma e fica flutuando, por isso que o livro chama How It Feels to Float, porque ela tem esses momentos de flutuação, assim, que ela não tá em si própria. É um livro também que super bom, assim, você vai entender muito dos sentimentos dela, o que ela tá passando. O tratamento que a mãe dela tem com ela, a mãe dela também ainda não conseguiu superar a morte do pai dela, mesmo tendo sido há tanto tempo atrás. E o relacionamento das duas não é um dos melhores. Além disso, a melhor amiga dela, Grace, depois de um tempo ali do livro, elas vão se separar. E ela vai continuar escrevendo pra essa amiga, mas a amiga não vai responder. E indico muito. Se você sabe ler inglês,
Esse é um livro que não é tão difícil de entender, só no final que fica um pouco confuso, porque aí ela vai realmente começar a pensar tanta coisa ao mesmo tempo que você vai ler os pensamentos e você não vai entender quase nada. Mas, de resto, é um livro bem facinho de ler. Pra quem tá começando a ler inglês, eu indico ler romances água com açúcar, tipo Amor e Gelato, ou romances tristes, tipo esse. São os mais fáceis de ler. Nunca comece por fantasia. Uma pessoa me perguntou isso, mas nunca comece a ler inglês por fantasia, porque você não vai entender nada. Em português, ler fantasia já é difícil, porque no início você já não entende nada do universo. Pense em inglês, é pior ainda. Agora, livros que eu dei 4 estrelas. Tem O Vilarejo, do Rafael Montes, que vai ser vários contos sobre esse vilarejo, que é meio que no meio do nada, assim, e que ninguém nunca ouviu falar, só as pessoas que realmente moravam. E você acha que os contos são separados, mas no fim eles vão se juntar ali. Eu não posso contar nada sem que seja spoiler, mas é um livro muito curtinho e vale muito a pena de ler. Agora eu quero muito ler outras coisas do Rafael Montes. Eu já li O Jantar Secreto dele, eu também amei. E o próximo que eu queria ler era Suicidas. Próximo livro que eu dei 4 estrelas e que eu fiquei tanto tempo pensando, será que eu leio? Será que eu não leio? Aí eu li e adorei, que Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. A gente vai acompanhar o Lucas e o Pierre. Eles vão se conhecer na boate que chama Titanic, e que é baseada no Titanic, então é uma boate com um tema de navio, assim. Eles vão se conhecer lá e eles vão se dar super bem, mas depois eles vão ficar afastados por um tempo, porque o celular do Lucas vai quebrar e o contato do Pierre estava salvo no celular. E aí, durante esse tempo que eles ficam afastados, eles estavam, tipo, foi amor à primeira vista, sabe? Eles estavam muito apaixonados, então os dois passaram um tempo bem triste, sem o outro. E depois eles vão se reencontrar e viver esse romance super fofinho. Além desses 4 estrelas, tem esse aqui, The Dictionary of Obscure Sorrows. E, assim, eu não sei exatamente como avaliar esse livro, porque é realmente um dicionário. Ele vai contar sobre algumas palavras e alguns significados que o próprio autor vai inventar, porque você vai ler e vai perceber, realmente, eu sinto isso, mas não tem uma palavra certa pra isso. E daí ele vai criar. E é super legal de ler. Eu não lembro tanta coisa assim, porque é literalmente um dicionário, então, assim, lembrar de cada palavra é bem complicado. Mas valeu realmente a pena. Provavelmente esse é um livro que eu vou, assim... eu tô afim de ver uma palavra, assim, um significado, eu tô sentindo um negócio, eu não sei, aí eu vou abrir. Aí, nossa, é isso aqui que eu tô sentindo. Entendeu? Então, assim... Vou ler aqui uma palavra pra vocês, tentar traduzir, no caso. Kenopsia. A atmosfera de um lugar que normalmente está lotado de pessoas, mas agora tá abandonado e quieto. Agora, livros 3,5, tem Bunker, Diário da Agonia. Foi um livro que eu li esperando muito dele, esperando que ia ser um negócio, tipo, realmente agonizante, mas não foi tudo que eu esperava. O final é bem, assim... Não explica muita coisa, sabe? Eles são... 6 pessoas são presas dentro de um bunker, são sequestradas e presas dentro de um bunker. E aí eles vão ter que conviver entre si, tentar sobreviver nesse lugar. E ao longo do tempo eles vão começar a surtar, porque eles estão há muito tempo ali e não sabem como escapar, o que fazer. Agora vai ser uma parte com spoilers, então se vocês não quiserem saber spoilers e quiserem ler esse livro, pulem um pouco aí. Mas o fim, a gente não sabe nada sobre o sequestrador, a gente não sabe o motivo que ele colocou essas 6 pessoas no bunker. Não explica nada sobre isso, não explica nada sobre o mundo lá fora, o que aconteceu depois disso, as notícias, se conseguiram descobrir quem que foi esse cara que sequestrou eles. E, tipo, fala que o cara lá, ele foge no fim do livro, o sequestrador, ele não tá mais lá em cima, por isso que ele parou de mandar comida e essas coisas. Mas, sabe, não foi um livro marcante, não foi um livro que eu não conseguia parar de ler, mas foi legalzinho, foi razoável. Seguindo esses, tem A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É um livro super curto, então nem tem muito o que falar sobre, se você quiser saber é só ler, porque não vale a pena falar sobre. Mas é bem legalzinho, nada demais, mas bem legal.
E eu queria começar a ler mais obras da Clarice Lispector, então eu peguei esse que eu tinha, tipo, há muito tempo aqui em casa e fui ler. Ela e Seu Gato é um mangá também. É um mangá com ilustrações super fofinhas, mas nada marcante também. É uma coisa bem... tanto faz, assim, sinceramente. Eu li, eu achei fofo e foi só isso. Seguindo eles agora, o tão odiado Um Lugar Só Nosso. Esse livro, eu quase abandonei ele umas 10 vezes. Vai contar a história do Jack e da Lucky. Essa aqui é a Lucky, esse aqui é o Jack. E ele basicamente é meio que um paparazzi. E ela é uma estrela do K-pop, muito famosa. E eles vão se conhecer ali. Ela vai estar meio que disfarçada assim, porque esse cabelo rosa dela é uma peruca. Então ela vai tirar, ela vai estar com o cabelo dela normal, ela vai estar com roupas mais assim, pra esconder mais o rosto. E eles vão se encontrar ali, começar a conversar. E a princípio ela acha que ele não sabe quem ela é, só que depois de uma noite ela ir pra casa dele e dormir lá, ele descobre quem ela é e aí ele pensa, nossa, vai ser muito bom pro meu trabalho se eu conseguir fotos exclusivas dela. E aí eles começam a viver ali, ele vai apresentar a cidade pra ela e ela vai começar a se apaixonar por ele. E ele vai começar a se apaixonar por ela, assim. Só que é um negócio que você pensa, nossa, mas ele tá usando ela tá se apaixonando por ele. E mesmo que ele esteja gostando dela, ele tá usando completamente ela, tá sendo tudo uma farsa ali. Além disso, os dois personagens pra mim me irritaram muito, são muito chatos. Eu não consegui ler sem ficar pensando, nossa, que pessoa chata, eu não conseguiria ser amiga dessas pessoas. E não foi pra mim, esse livro não foi pra mim. Mesmo que seja um romancezinho que tente ser fofo, me irritou muito mais do que eu gostei. E eu dei 2 estrelas pra ele. Agora, alguns livrinhos de poesia que eu li no Kindle. Eu vou falar o nome aqui que eu anotei. Que é Um Poema pra Cada Dia em Que Não Te Vi, Versos sobre Amor e Mulher e Sussurros do Meu Outro Eu. Esses todos eu dei de 1 estrela a 2,5. São livrinhos de poesia muito aquelas frases de efeito que tem em todo o livro, sabe? Não tem nada de novo, então é bem okzinho. Por algum motivo, o meu celular parou de ter som. Eu gravei tudo e aí o som saiu. Então eu vou ter que regravar a parte dos e-books. Então, falando aqui rapidinho sobre os livros de poema que eu tava falando, eles sempre falam, tipo, as mesmas coisas, então, assim, é um negócio bem batido, por isso que eu não gostei tanto, eu dei de 1 estrela a 2,5, acho que foi isso que eu falei. E aí também tem outros 2 livros de poesia que eu li e gostei bem mais, que foi A Depressão é uma Borboleta Azul e Ainda Não é um Furacão com Seu Nome. Esses 2, eles não sempre ficam batendo na mesma tecla que nem nos outros, então eles são um pouco mais diferentes, por isso eu dei 4 estrelas pra eles. Além desses, eu também li Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, eu odiei esse livro. Ele é muito repetitivo, é muito maçante de ler, não valeu nada a pena. Eu li ele querendo abandonar também a cada momento, tava tipo, nossa, não aguento mais, quero acabar isso. A Voz da Sereia volta nesse livro, que é da mesma autora de A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, e A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. Eu gostei muito desses 2 primeiros livros dela. E também teve Quebre Seus Sapatinhos de Cristal, eu acho que é esse o nome. E aí eu li esse outro. Eu gostei bastante, achei legalzinho, acho que eu dei 3,5. Eu li Punk 57 também, que é da mesma autora de Corrupt, da série Devil's Night, que é a Penelope Douglas. Eu gostei bem mais de Punk 57 do que de Corrupt, porque acho que, como é uma série, eu tô gostando menos de série agora, porque eu não aguento mais ficar sempre no mesmo universo. Agora eu tô preferindo ler livro único. E Punk 57 já acaba tudo da história ali. É bem melhor. A gente vai ver a história do Misha e da Ryan. Eles trocam cartas desde criança. E em um momento o Misha vai parar de responder a Ryan. Ela não vai entender muito bem o que aconteceu, mas ela vai continuar ali a vida dela. A gente vai acompanhar a perspectiva dos dois. Ver que os dois são apaixonados um pelo outro. E é um dark romance, então vai acontecer bastante coisa, tipo, de
bully romance, daquela trocação de farpas entre os dois. E quando ela descobre que ele é o cara que tá na escola dela, porque ele vai pra escola dela pra procurar alguma coisa, a gente não sabe que coisa que é. E, enfim, é um dark romance bem legal, eu gostei bastante. Ah, como que eu pude esquecer? O Centro de Todo Caos é um conto maravilhoso. Tipo, muito bom mesmo. A gente vai acompanhar a história da protagonista, que ela decidiu largar tudo e ir pra São Paulo pra viver a vida dela um pouco melhor, porque tinha acontecido muita coisa, ela tava muito mal emocionalmente. E é uma história super envolvente, você vai sentir no lugar da protagonista, vai torcer por ela, vai querer que tudo dê certo. E é um conto, é bem curtinho, por isso não vou falar muito mais sobre, porque vale muito a pena vocês pegarem pra ler, tem disponível no Kindle Unlimited. E é isso. E o último livro é Eu Odeio os Homens, que vai falar sobre a vida da mulher em uma sociedade machista e como os homens podem oprimir as mulheres mesmo sem querer. E é um livro muito bom de ler, fala sobre várias coisas importantes e eu dei 4 estrelas. É isso, gente. Olha a Agatha. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!